O maior império da moda da América Latina nasceu longe das passarelas. No sertão potiguar, onde o sol castiga e o trabalho molda destinos, um garoto começou a mudar o rumo da indústria brasileira, com uma ideia simples e uma coragem rara. Décadas depois, essa ideia se transformaria em uma rede que veste o país inteiro, integra fábricas, lojas e bancos sobre o mesmo teto, e redefine o que significa fazer moda no Brasil. Mas, de onde veio a força que fez uma pequena confecção nordestina desafiar gigantes internacionais? E como esse modelo criado há quase 8 décadas continua prosperando em um mercado que muda a cada estação? Antes da gente entender como essa empresa se tornou um símbolo de inovação e propósito, precisamos voltar ao começo, ao garoto que trocou a infância pelo trabalho e acabou costurando o futuro de um país. Toda grande história tem um ponto de partida simples, e a de Nevaldo Rocha começa no sertão potiguar. Nascido em 1928 na pequena Caraúbas, no Rio Grande do Norte, Nevaldo cresceu em meio a dificuldades típicas do interior nordestino. Aos 12 anos, trocou a infância pela responsabilidade. Começou a trabalhar para ajudar a família, num tempo em que o esforço era a única moeda de sobrevivência. Foi nesse cenário que ele teve seu primeiro contato com o universo dos tecidos. Um emprego modesto como vendedor ambulante seria o fio inicial de uma trama que, anos mais tarde, vestiria o Brasil inteiro. Aos poucos, ele percebeu que o tecido não era apenas uma mercadoria. Era linguagem, expressão e oportunidade. A vocação empreendedora surgiu cedo. Em 1947, aos 19 anos, Nevaldo decidiu transformar a experiência de vendedor em algo próprio. Nascia então a Guararapes Confecções, em Natal, uma pequena oficina de roupas masculinas que operava com máquinas simples, mas com uma ambição desmedida. Naquele galpão modesto começou a ser costurado o sonho de industrializar a moda brasileira. A Guararapes foi fundada com uma filosofia que fugia ao padrão da época: produzir tudo dentro de casa. Enquanto outras empresas dependiam de fornecedores externos, Nevaldo apostou na integração vertical, controlar cada etapa. Essa decisão intuitiva e corajosa se tornaria mais tarde a base do modelo de negócios que consolidou o grupo entre os gigantes do setor. Durante os anos 1950, o país vivia uma efervescência econômica. As cidades cresciam, o consumo se expandia e a moda começava a se popularizar. Nevaldo percebeu o movimento e criou uma nova frente de atuação, o varejo próprio. Assim nasceu a Riachuelo, marca que levaria o nome da empresa para as principais ruas comerciais do país. O nome foi escolhido em homenagem à Rua Riachuelo, no Rio de Janeiro, um dos polos comerciais mais movimentados da época, simbolizando o desejo de expansão e modernidade. Era o início da transição da Guararapes Confecções para o grupo de moda também em varejo. A loja permitia que as roupas produzidas na fábrica chegassem diretamente ao consumidor, eliminando intermediários e garantindo preços competitivos. A estratégia era ousada para o empreendedor do Nordeste, no mercado ainda concentrado no eixo Rio-São Paulo. Mas a coragem sempre foi um traço de Nevaldo. Ele acreditava na força do trabalho nordestino e via na geração de emprego local não apenas um negócio, mas uma missão. Enquanto muitos sonhavam em sair do Nordeste, ele escolheu ficar e transformar. A filosofia de trabalho de Nevaldo misturava disciplina, fé e senso de propósito. Ele costumava dizer que o sucesso não via do talento, mas da persistência. Quem tem sonho não pode parar. É o trabalho que faz o homem, dizia repetindo uma máxima que virou lema entre os funcionários. Sua liderança inspirava uma cultura de esforço coletivo, onde cada colaborador era parte essencial do tecido que mantinha a empresa unida. Nos bastidores, Nevaldo já enxergava algo maior do que uma fábrica ou uma loja. Viu um ecossistema em que indústria e varejo se complementariam. Essa visão, ainda embrionária nos anos 1960, antecipava o modelo integrado que décadas depois se tornaria a marca registrada do Grupo Guararapes. Ao longo dos anos seguintes, a empresa cresceu, acompanhando o Brasil urbano. A Riachuelo tornou-se símbolo de um novo consumo de massa. Roupas acessíveis, mas com um design e identidade nacional. O sonho de um garoto que começou a trabalhar aos 12 anos de idade virou um império da moda com quase 80 anos de história. A trajetória de Nevaldo Rocha não foi apenas uma história de ascensão empresarial, foi também uma metáfora do próprio país, que se reconstruía fio a fio entre crises e esperanças. Hoje, ao olhar o passado, é possível entender que a gênese da Riachuelo está enraizada
em algo mais profundo do que a moda. Está na crença de que o trabalho é capaz de transformar vidas e territórios. E foi com esse propósito que Nevaldo plantou as bases de um dos maiores grupos têxteis do Brasil. Mas como essa filosofia se traduziu em um modelo de negócio capaz de competir com gigantes internacionais e sustentar um império por décadas? Ao longo das décadas seguintes, a visão de Nevaldo Rocha transformou-se em estrutura, e estrutura virou império. O que nasceu como uma confecção artesanal de roupas masculinas cresceu até se tornar o Grupo Guararapes, o maior conglomerado de moda da América Latina, integrando indústria, varejo, logística e finanças sob o mesmo teto, um modelo que poucas empresas no mundo conseguem replicar com tamanha eficiência. A chave para esse sucesso foi o conceito de verticalização. Desde o tecido até a vitrine, tudo era produzido internamente. Essa integração reduziu custos, aumentou a velocidade de resposta ao mercado e criou um ciclo produtivo quase autossuficiente. Esse modelo consolidou-se nos anos 1980 e 1990, quando o varejo brasileiro passou por uma revolução. A Riachuelo iniciou um movimento agressivo de expansão nacional, abrindo lojas em shopping centers e cidades médias, ampliando o acesso à moda de qualidade com preços populares. O que antes era um sonho nordestino passou a ser uma marca presente em todas as regiões do país. Durante esse período, o grupo percebeu que o crédito seria o novo motor do consumo. Foi assim que surgiu em 2008 a Midway Financeira, criada para facilitar o acesso dos clientes às compras e fidelizá-las ao ecossistema Riachuelo. O modelo combinava moda e finanças em uma mesma jornada de consumo, um passo ousado que transformou a relação da empresa com o público. O impacto foi imediato. A Midway passou a responder por parte significativa do faturamento, oferecendo cartões, seguros e serviços financeiros. Essa diversificação permitiu que o grupo sustentasse seu crescimento mesmo em períodos de instabilidade econômica, mantendo uma relação direta com milhões de consumidores em todo o Brasil. Nos anos 2000 e 2010, a Riachuelo consolidou sua imagem de marca brasileira de moda acessível, posicionando-se entre as maiores redes do país, ao lado da Renner e C&A, mas com um diferencial: a força de sua indústria própria. Enquanto as concorrentes dependiam de importações, a Riachuelo continuava produzindo em solo nordestino, gerando emprego e mantendo o controle de qualidade. A cultura empresarial refletia a filosofia de Nevaldo: trabalho, simplicidade e propósito. O fundador acreditava que o sucesso era resultado da soma de pequenas vitórias diárias. Trabalhar é a forma mais digna de transformar a vida, dizia ele, uma frase que resumia não apenas sua biografia, mas também a identidade da empresa. Com o passar dos anos, essa filosofia se traduziu em uma cultura organizacional sólida. O grupo cresceu, diversificou-se e entrou definitivamente na era da inovação tecnológica. O e-commerce, lançado nos anos 2010, marcou o início da digitalização da marca, que passou a integrar loja física, aplicativo e loja online em uma experiência única para o consumidor. Em 2024, a empresa registrou um faturamento líquido de 9,6 bilhões, alta de 9,5 em relação ao ano anterior. Mas os números contam apenas parte da história. A outra metade está nas pessoas. Só a fábrica de Natal emprega mais de 8.400 colaboradores diretos, o que faz do grupo um dos maiores empregadores do Nordeste. E esse vínculo regional não é apenas econômico, é emocional. Desde o início, a empresa manteve o compromisso de gerar oportunidades no lugar onde tudo começou. Em 2024, o grupo investiu 282 milhões em tecnologia, reforçando a integração entre fábrica e varejo. O volume de produção em Natal cresceu 33% e a eficiência operacional melhorou em 4 pontos percentuais. A Riachuelo contemporânea se define por um propósito claro: inspirar o Brasil por meio da moda e transformar vidas. Essa frase, repetida em campanhas e relatórios, resume a jornada de uma marca que ultrapassou a função de vender roupas para se tornar um agente de transformação social. O Instituto Riachuelo é o braço social dessa missão. Em 2024, suas ações impactaram mais de 4.000 pessoas em comunidades do sertão nordestino, com programas de capacitação e geração de renda. Toda trama tem um ponto de partida, mas as grandes histórias não têm um ponto final. A Riachuelo é uma dessas. O fio que começou nas mãos de um garoto sertanejo hoje percorre fábricas, lojas e vidas em todo o país.
é a prova de que o trabalho pode mesmo transformar destinos e que da simplicidade pode nascer grandeza. Fugir de casa. Fugido? Eu tinha 12 anos, era no tempo da guerra, muita americana aqui. Eu comecei a botar brilhantina, sabonete, e garrafa, pente, e foi crescendo, até chegar esse aqui, 40 mil funcionários, né? Em um país de contrastes, a Riachuelo simboliza um elo entre o Brasil que produz e o Brasil que sonha. Programas do Instituto Riachuelo seguem promovendo capacitação e renda para comunidades do sertão, reafirmando a crença de que a moda pode sim ser um instrumento de transformação social. Nevaldo Rocha partiu em 2020, mas o tecido que ele começou a costurar segue vivo. Sua história é lembrada não apenas como a de um empresário, mas como a de um homem que acreditava na dignidade do trabalho e na força das mãos brasileiras.